Doutor, eu vou entrar no caso do sargento Alan Marques de novo, para a gente seguir para uma outra linha. Claro. Como que a Polícia Militar tratou o sargento após todas essas denúncias e como foi a reabilitação dele agora? O tratamento dele eu não soube nada de diferente do que é previsto, né? Sim. Agora, ele foi submetido a um conselho de disciplina, ele foi absolvido do que eu falo porque ele foi capaz de ser mantido nas fileiras da corporação. E por assim se fez durante todo o processo. Ele foi absolvido, eu soube que ele retornou ao batalhão, agora o que está sendo feito eu não posso afirmar. Eu sei que ele já, evidentemente, já retornou às atividades policiais. Já retornou às atividades. Já. Então, boa. Ele nunca, em momento algum, ele chegou a ser excluído. Ele respondeu o conselho de disciplina e foi eu falo absolvido no ponto de vista leigo, porque eu não entendo essa parte de conselho de disciplina, não é a minha área. Eu só entendo a área criminal. Eu sei que, tanto é que eu fui dito e frisado isso no júri, que o conselho de disciplina entendeu que ele foi capaz de ser mantido nas fileiras da corporação. Na minha visão, a técnica ao regimento interno da Polícia Militar, as leis atreladas ao regime castrense, entendo que foi uma absolvição. Tanto é que ele foi absolvido no tribunal do júri e já retornou às funções. Então, doutor, eu vi o teu currículo, tá? E o senhor está de parabéns. O senhor tem bastante casos ali de sucesso. Obrigado. A maioria deles são militares e é por isso que o senhor está aqui hoje. E eu queria trazer pautas assim que eu ouço aqui todos os dias, eu gravo aqui todos os dias, que tem a ver com perseguições dentro do militarismo, entre oficiais, praça, né? Aquela questão de hierarquia. E eu vou citar 2 casos aqui absurdos, né? A última entrevista agora foi uma acusação de perseguição dentro da Marinha. E eu perguntei aqui pro ex-militar, né? Eu falei, cara, o que acontece quando esse cara te persegue e você passa essa situação? Ele falou, cara, eu tenho que pedir autorização para poder processar o cara no juiz aqui fora, porque lá dentro não pode. Eu falei, tá, mas cara, eu vou pedir autorização para você para te processar? Como é que é isso? Não entendi. Ele porque se eu não tiver essa autorização, eu não consigo nem processar o cara aqui fora. E se eu entrar com um processo lá e ele ficar sabendo que eu tô com processo lá, a perseguição aumenta mais ainda. Entendi. Tá entendendo? Complicado, né? Aí eu quero saber o seguinte, né? Esse foi o primeiro caso. O que você acha? Vou deixar o segundo caso para uma outra pergunta. O que você acha hoje que deve ser feito numa situação como essa de perseguição dentro de instituições militares? Qual o conselho que você dá hoje para o policial, praça que está sendo perseguido dentro da instituição, para poder prevalecer os seus direitos ali? Visto que, por exemplo, a Polícia Militar tem uma corregedoria, não resolva. A Marinha, eu não sei se tem um departamento também de fiscalização que não resolva. Esse cara tem que sair para o âmbito civil aqui fora e os meios dele comum para seguir. Qual o conselho que você dá para esse policial hoje ali que está dentro das fileiras da corporação? O grande problema, a minha visão, no primeiro momento, tá? Eu vou dar a primeira problemática para tentar trazer uma solução. O grande problema que eu vejo nesses casos de perseguição em âmbito castrense, em âmbito militar, é que o regime que é feito ali é da hierarquia e da disciplina. Sim. Então, isso aí é algo que, para os militares, inclusive para a justiça da auditoria militar, são pilares até do Código de Processo Penal Militar. Então, é muito difícil, evidentemente, fazer uma separação do que é perseguição e do que é manutenção da hierarquia e da disciplina. Então, ao primeiro ponto que eu vejo que o militar que está sendo vítima de perseguição, ele tem que documentar isso de alguma forma. Ele documentando isso de alguma forma é o primeiro caminho, porque ele, com as provas da perseguição, dessa conduta reiterada que possa vir a prejudicar a esfera jurídica dele, o céu é o limite. Eu tô com as provas. Esse é o mínimo, tá, galera? Para você denunciar uma perseguição, você tem que ter provas. Você não vai denunciar a perseguição sem poder provar. O sargento... Eu acho que não. Prova. Aqui, ó, eu tenho prova, eu tenho esse documento, eu tenho esse vídeo, eu tenho isso, eu tenho isso. Cara, prova. É a partir daí que a gente tá falando. Primeiro ponto. Porque, não adianta, o sargento me deixou no final de semana acautelado ou aquartelado, enfim. Só isso não é o suficiente. Para eu poder, é aquela sistemática que eu tô falando, para eu poder acusar alguém, evidentemente o ônus da prova
eu trago para mim. Então eu tenho que documentar. Primeiro ponto é documentar essa perseguição, essas condutas reiteradas que vêm a te prejudicar. Primeiro ponto. A partir dali, você documentou, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos analisar o contexto dos vídeos, dos documentos. Peraí, mas essa conduta aqui é ilegal. Ela está fora de diretrizes previstas dentro da própria corporação. Peraí, isso aqui é um excesso de direito. Existe um abuso de direito do superior em relação a isso aqui. Então, primeiro ponto. Se as corregedorias da PM ou de qualquer outra instituição militar está falha, existe o Ministério Público. Existe o Ministério Público. Isso aí é fato. O Ministério Público é uma instituição permanente que ela exerce o controle externo da atividade policial e se for a Polícia Militar está dentro do controle externo. Mas para ir para o Ministério Público, o cara precisa de um advogado. Não, o Ministério Público... Eu, pelo menos, se eu quiser ir para o Ministério Público hoje, eu não sei nem o endereço, eu não sei o que fazer. Sim, agora eu entendi. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. E eu tô falando de pessoas aqui que a grande maioria não vai saber o que fazer. Vou chegar lá no Ministério Público, vou bater lá e falar, mano, tô sendo perseguido. Não. Eu acho que tem que ter um documento, tem que ter um protocolo a se cumprir. Eu acho que tem que ter um advogado, não é isso? É importante procurar um advogado, sim. Procura um advogado, ou se porventura, às vezes as pessoas não têm uma capacidade econômica, evidentemente, para pagar um advogado. Enfim, eu sei que a Defensoria Pública da União, ela faz um trabalho legal em relação a isso. Alguns militares são perseguidos até porque ela faz a defesa dos suficientes junto à Justiça Federal e faz a defesa de militares que não constituem advogados na auditoria da Justiça Militar, a Defensoria Pública da União. Então, se de fato existe uma perseguição, evidentemente, você pode procurar a Defensoria Pública da União, se for os militares da União, e acredito que eles vão te orientar nesse mesmo sentido, de fazer uma comunicação ao Ministério Público Militar e levar essa informação. E o promotor militar ele vai escolher o que ele vai fazer. Se ele tem elementos ali de indício de autoria para um crime de competência da Justiça Militar, né? E vai propor a ação, ou se vai para o Ministério Público Federal e vai instaurar um inquérito civil para apurar essa conduta do militar, porque a partir do momento que eu estou na qualidade de agente público, eu desvio dos princípios gerais de administração pública, eu agindo com impessoalidade, que a partir do momento que eu uso a minha função pública, uso a minha patente para perseguir de forma pessoal alguém, eu estou ferindo o princípio da impessoalidade, que é um princípio geral de administração pública. Isso aí se atribui a qualquer agente público. Está no artigo 37, caput da Constituição. E isso é passível de uma ação de improbidade administrativa. Então, se de fato... E como blinda esse cara? Depois que o processo entra lá e o próprio oficial já sabe que ele está processando. Aí vai depender das provas, evidentemente, que você vai ter. Que dependendo da prova que você tem, ela pode ser tão robusta que eu acredito que pode haver até um afastamento cautelar do servidor. Se ele faz isso não só com ele, mas com outras pessoas, e ele vem fazendo isso de forma reiterada, e a permanência dele no cargo pode atrapalhar a colheita de informações para um processo administrativo disciplinar aplicável à instituição, ou para uma eventual ação de improbidade administrativa, ou se a partir dessa comunicação gerou um processo criminal e a permanência dela em razão da perseguição, do temor de outros funcionários, em razão da presença desse servidor público, é feito o afastamento. E se ainda, mesmo muito grave, a depender do crime, é claro, da gravidade do crime, que a perseguição ela pode ser tanto por questões administrativas, quanto também pode ser uma perseguição sexual. Um oficial em relação a uma policial feminina que se valha da função. Então, isso é crime grave, é crime sexual. E é um crime de perseguição. Sim. Então, no sentido lato, né? Porque o Código Penal tem a previsão do crime de stalking, salvo me engano, está no artigo 147B do Código Penal. É o B ou A, não me lembro de cabeça. Quando vem para essa esfera aqui fora, o regulamento já não pode mais interferir nada. Porque na verdade o policial militar, o servidor militar, se ele pratica algo estranho ao CPP, ao CPM, na verdade, fora da atividade dele militar, ele vai responder pela legislação comum. Por exemplo, o cara pode ser um capitão de mar e guerra, mas se ele brigou com a mulher dentro de casa, ele vai responder pela Lei 11.340 e vai responder para o Código Penal. Agora, se ele está dentro de uma instituição militar, e, enfim, e ele briga com a mulher dele, que é militar, aí já é uma outra questão. Entendi. Aí já entra as questões do CPPM, que eu acredito que agora tem o crime militar impróprio, né, que é possível responsabilizar os crimes comuns na justiça
na auditoria militar, que eu não tenho essa familiaridade, porque eu trabalho especificamente na parte de direito penal comum, né? Eu não atuo muito na justiça castrense, me volto muito mais para a parte de tribunal do júri, entendeu?